Mas que bom que vocês voltaram. A Xênia já volta, né? O professor Fabrício já entrou, mas a gente vai começar com a professora Xênia, né? Pra gente começar, partir um pouco dessa discussão teórica, para depois a gente poder chegar na dimensão da vivência com o professor Fabrício, né? E aí, então, só retomando um pouquinho do que eu estava comentando com vocês, a gente precisa, então, falar de tecnologia justamente porque a gente vive um mundo que não está fora desse contexto tecnológico e agora a gente precisa, inclusive, ampliar, né, o nosso conceito de tecnologia, porque nós vivemos num mundo em que as tecnologias digitais da informação e da comunicação, elas tomaram conta de todos os espaços. E justamente por conta disso, a gente começa a observar que o nosso dia a dia está muito relacionado a essas tecnologias e as ferramentas que essas tecnologias nos dispõem. Inclusive porque muitos dos nossos serviços, nossas atividades diárias, pela facilidade de acesso, pela rapidez no processo de transmissão da informação, essas tecnologias digitais da informação e da comunicação, elas acabam favorecendo, né, nos ajudando a lidar com as nossas questões cotidianas. Sejam bem-vindos todo mundo que está entrando e que está voltando novamente, né? Enquanto isso, a gente espera a Xênia voltar para a gente conversar. Você também está vivendo isso, né, na educação básica com as aulas síncronas, estamos com diversas questões de acesso, porque nesse momento a gente acaba tendo a tecnologia, a internet, as redes sociais, como a nossa possibilidade de alcançar. Além disso, pensando no cenário nosso, né, que é aqui a proposta do Instagram, a proposta do curso do Continuare, que é falar sobre educação, como é que a gente pode levar as tecnologias para as práticas pedagógicas? Vou encerrando o meu raciocínio e eu passo para você. A gente precisa falar, então, dessas tecnologias na sala de aula, justamente porque nós temos esses alunos que já nascem, né, dentro de uma geração inserida na cybercultura, no cyberespaço. Para quem está lá nos anos no ensino fundamental e no ensino médio, esses estudantes já vivem, né, as suas relações por meio das tecnologias e no cyberespaço. Para nós que estamos no ensino superior, a gente recebe muitos alunos dessa geração. E de um outro lugar, a gente também recebe os alunos que não são dessas gerações, que nasceram num outro momento e que enfrentam desafios importantes para lidar, né, com as tecnologias, e a gente precisa falar da inclusão digital também para essas pessoas, porque a inclusão não significa só dar acesso à tecnologia, né, significa instrumentalizar as pessoas para fazerem uso delas. E aí a Graciela aqui, seja bem-vinda, Graça, saudade de você também, dizendo, né, como a tecnologia precisa fazer parte da educação, a gente não pode negar isso. Quando falamos das crianças entre 6 e 10 anos, elas precisam da mediação de um adulto, esse é um ponto muito importante. E aí, se a gente fala da inclusão das tecnologias no cenário da educação, como falar dessa mediação? Qual vai ser o papel do professor na inserção dessa tecnologia? E aí a gente vai ter uma série de pontos a serem discutidos, né, com relação à inclusão digital, a inserção das tecnologias na educação. Alguns pontos a gente começa a falar aqui nesse encontro de hoje. Outros pontos as nossas alunas vão abordar ao longo dos cursos online que elas desenvolveram com muito carinho, muito trabalho para vocês. E a gente espera que esse seja um momento de start, né, para algumas reflexões que apenas nascem, porque a gente não vai conseguir, em 5 encontros, encerrar esse assunto da inclusão tecnológica, mas a gente pode fomentar alguns pontos importantes de reflexão. A gente tentou escolher alguns que possam ajudar vocês a pensar alguns desafios desse processo. E aí, para começar essa discussão, eu convidei a professora Xênia, uma pessoa com quem eu compartilho uma história profissional já há um longo tempo, né? Que desenvolveu sua pesquisa de mestrado na área, para conversar um pouco sobre a gente, né? Sobre esse processo de
inserção, de uso das tecnologias na prática docente, o que seria isso, qual é a sua importância. Então, querida Xênia, a palavra eu passo para você. Antemão, gostaria de agradecer muito a sua prontidão em participar aqui conosco. Agradeço em meu nome e agradeço também em nome das alunas, né, que estão à frente do projeto Continuar lá em Educação Profissional. Bem-vinda. Boa noite, gente. O som tá bom, pessoal? Tá bom. Tá bom? Bom, tá. A primeira coisa, boa noite para todo mundo. Obrigada, Ellen, pela oportunidade, né? Eu e Ellen já temos aí uma trajetóriazinha longa. Um dia ela era minha chefe, agora eu virei chefe dela. É bem interessante esse trabalho, né? Mas, na verdade, a gente forma uma grande equipe, né? E isso é o que é mais importante, né? Somos admiradoras uma da outra pelo trabalho, né? Bom, aí a Ellen me fez esse convite para falar sobre novas tecnologias, né? Principalmente as digitais, aplicadas ao processo de ensino-aprendizagem. E, assim, eu gostaria de iniciar minha fala abordando a seguinte coisa: falar de tecnologia é sempre um desafio. Por que é desafio? Porque, como diz dois autores, Corbes e Casagrande Júnior, eles dizem o seguinte: a tecnologia ela muda tão rapidamente que até as pessoas mais adeptas a ela, os mais entusiastas, têm dificuldade de manter atualizado, né? Então, é um grande desafio. É um grande desafio para nós, educadores, eu acho que principalmente, porque nós precisamos de criar estratégias para usar essas tecnologias para promover a aprendizagem do aluno, a uma aprendizagem qualitativa, né? E aí é que a coisa às vezes complica um pouco. Por quê? Porque nós sabemos que as gerações, há anos atrás, a gente mudava de geração de 25 em 25 anos. Agora nós mudamos de geração aproximadamente entre 10 e 15 anos. Então significa que nós temos uma geração ensinando para uma geração diferente, né? E isso muda a todo momento. Eu, por exemplo, eu sou da geração Baby Boomers. Essa geração, ela nasceu aproximadamente até 1969. E olha só, eu como pedagoga poderia estar ensinando para a geração alfa, que é a galera que nasceu a partir de 2010. Né? É lógico que a grande clientela que eu tenho, né, é a geração Y, que é aquele pessoal que nasceu ali no final da década de 80, início da década de 90, né, no ensino superior. Mas quem está trabalhando com os pequenininhos, tem muita gente da minha idade que ainda está em sala de aula alfabetizando, trabalhando com os meninos da educação infantil, e esses meninos da geração alfa, eles estão agora de 10 anos para trás, né, entre até o quinto ano, mais ou menos, do ensino fundamental. Então, é o pessoal que o pedagogo trabalha. O pedagogo trabalha com essa geração, normalmente. Então, o pessoal da EJA, né? Mas quem está com educação infantil e anos iniciais está com essa galera que é a geração alfa. Essa geração é a primeira geração 100% digital. É a geração touch. Os filhos da Ellen são todos alfa. E a Ellen é a geração Y. Y não, é X a Ellen. Ela já está meio velha. Ela é da geração X. E os filhos da geração alfa. Então, observa, gente, que é uma tarefa muito grande, né? Mas eu queria falar um pouquinho, a Ellen me pediu para falar um pouquinho dessa questão das tecnologias, né? O que a gente precisa de entender dessas tecnologias? Primeiro de tudo, desde que existe o ser humano, existe tecnologia. Ué, professora, como assim? Desde que tem o primeiro homem, o primeiro ser humano, já existem tecnologias. Por quê? Porque
um jeito de olhar, um gesto, um sorriso. Isto é aprendido, se é aprendido, é tecnologia. Então, é isso que nós precisamos. Mas tecnologia não é só coisas concretas que a gente pega, que a gente manuseia, não. A tecnologia é isso também, mas não só isso. Não só isso. Então, lá na pré-história, quando o homem inventou o fogo, ele inventou uma tecnologia. Ou seja, ao longo da humanidade, nós tivemos diferentes tipos de tecnologia. E se vocês prestarem atenção, muitas vezes o homem é classificado pelas tecnologias que ele cria. Né? Não sei se vocês já prestaram atenção nas nomenclaturas, né? Fala idade dos metais, idade não sei o que da pedra lascada. São as tecnologias que foram criadas ao longo do tempo, então isso está atrelado ao desenvolvimento humano. Né? Bom, e essas tecnologias que a gente mais atuais, né, principalmente a partir do surgimento do computador e mais recentemente dessa comunicação em tempo real, né, que faz a tecnologia ser digital, porque o que faz ela ser digital é isso, né, essa possibilidade de interação ao vivo, ao mesmo tempo, igual nós estamos aqui, né? Isso é que faz a tecnologia ser digital. Vocês já devem ter ouvido falar de TICs, né? Tecnologias da Informação e Comunicação, e aqui a gente está falando de TDICs, que são tecnologias digitais de informação e comunicação, que são essas tecnologias que favorecem justamente essa comunicação ao vivo. E aí a gente, junto com isso, a gente precisa ainda de abordar duas coisas, que nós temos na nossa sociedade, dois grupos de pessoas, que são os imigrantes digitais e os nativos digitais. O nosso aluno, principalmente os mais da educação básica, eles são nativos digitais. E nós somos imigrantes digitais em grande maioria. Ou seja, nós nascemos em uma sociedade que as nossas relações elas eram presenciais. E nós estávamos muito acostumados a usar livro didático, revista, jornal, né, material impresso, quadro negro, giz, cartaz e não sei o que mais. Esse aluno nativo digital, as relações sociais dele são no cyberespaço, como a professora Ellen estava falando anteriormente. Eu perdi um pouco da fala dela porque eu caí, aqui minha internet caiu, e eu não ouvi bem o que ela disse, mas eu peguei esse trecho que ela estava falando do cyberespaço. Então, esta geração é a geração que lida, que se relaciona nesse espaço. Hoje nós estamos nesse espaço, devido à pandemia que nós estamos vivendo. Estamos todos por aqui. Nós nunca vivemos tantas lives, né? Não é? São tantas lives. Todo dia tem uma live disso, live daquilo, live de reunião, live chata, live legal, e assim por diante. Isso é um cyberespaço. Nós nos encontramos aqui. Esse é um espaço, como qualquer outro. Né? Nós que estamos trabalhando com ensino superior ao vivo, né? Porque nossas aulas são ao vivo, nós estamos nos encontrando todos os dias. Eu falo para os meus alunos assim, na nossa aula de amanhã, na nossa sala de amanhã, porque isso, nós estamos em uma sala e estamos juntos, né? E aí o que acontece? Há uma dificuldade muito grande dessa geração que é imigrante digital e que teve que se adaptar, muitas vezes por vontade própria, ou às vezes não, porque foi obrigada, foi pela necessidade que ela teve que se adaptar para usar essas tecnologias, né? Mas é um trabalho bastante grande. E, na verdade, nós também precisamos de entender que essas tecnologias, elas não vão resolver os problemas da educação.
Então, se nós temos problemas com educação que não é de qualidade, não é a tecnologia que vai resolver essa questão. A tecnologia, ela é apenas uma nova opção. Essas tecnologias digitais que eu digo, são novas oportunidades, novas opções ou novos meios para que a gente possa desenvolver um trabalho de qualidade. Os conteúdos estão lá para serem trabalhados, nós precisamos de um professor para mediar esse trabalho, nós precisamos do aluno, porque se não tem aluno e não tem conteúdo e não tem professor, não tem nada. Eu sempre digo isso nas minhas aulas de didática, gente, a tríade didática: professor, aluno e conhecimento. Sem um desses três, não existe ensino e aprendizagem. Não existe ensino ou aprendizagem de qualidade. Então, é extremamente importante, né, que esses três elementos atuem de forma dialógica e fazendo uso das tecnologias digitais, se possível. Por quê? Porque elas oferecem múltiplas oportunidades de trabalho. Né? Então, se a gente para e pensa nessas tecnologias, o que nós podemos fazer com elas? A gente sabe, principalmente as escolas da rede pública, muitas vezes os alunos que participam das escolas da rede pública, eles às vezes eles não têm muita disponibilidade dessas tecnologias em casa com a mesma, como que eu vou dizer, o mesmo número de oportunidades que, de repente, um aluno que está em uma instituição privada. Então, e muitas vezes a residência onde esse aluno vive não possibilita que ele tenha acesso a essa diversidade de mídias. E a escola, então, nesse caso, ela tem esse papel também de oportunizar a esse aluno, né, esse contato, esse uso. E além disso, e aí vale para todos, não importa se é até de uma rede privada, que tem lá sala Google, sala de multilinguagens, não importa. A escola, ela tem um papel muito grande de formar o aluno para fazer um uso crítico dessas tecnologias. E aí é que está a coisa mais importante. O aluno precisa saber como utilizar essas tecnologias de forma crítica. E aí não importa de onde ele é, né? Isso aí é o trabalho que o professor precisa de fazer. Por quê? Porque as informações, muitas vezes, elas já estão disponibilizadas aí nas redes sociais. Você acessar uma informação hoje não é difícil, a gente sabe. Elas estão por aí. Mas o professor precisa fazer um trabalho com o aluno, ele precisa saber onde encontra, ele precisa saber criticar essa informação que ele encontrou para verificar a validade dela, ele precisa processar essa informação e ele precisa reconstruir o seu conhecimento a partir dessa informação. A partir disso que ele encontrou. E aí que é a coisa. O trabalho do professor está aí. Então, se eu estou trabalhando lá com o meu aluno sobre o habitat dos animais, de algum tipo de animal específico, eu posso até pedir ao meu aluno que faça uma pesquisa sobre essa questão. Mas eu preciso orientá-lo onde encontrar. O que nós estamos procurando, o que nós precisamos. E, além disso, eu preciso de fazer um trabalho com ele para que ele faça um trabalho de interpretação de tudo isso que ele encontra. E que ele tenha acesso a mais de uma fonte. Porque não é só uma fonte que vai trazer essa informação para ele. Né? Ele encontra uma informação aqui, mas é muito importante que ele também tenha contato com outras fontes dessa informação. Então, nessa leitura,
nessa análise do que ele vai encontrando, ele vai reconstruindo o conhecimento dele. Então, é através da crítica, é através da reflexão, só que isso ele só vai conseguir adquirir quando o professor faz esse trabalho com ele. Um dos 4 pilares da educação é aprender a aprender. E se esse pilar existe, é justamente nós temos que empregar esse pilar. Porque a tecnologia sozinha, esses recursos, eles não vão dar conta. Então é nesse trabalho que o aluno vai conseguir construir essa atividade. É muito importante também que o professor ele saiba selecionar a melhor tecnologia para trabalhar aquele conteúdo que ele precisa. Nem sempre é uma tecnologia digital que vai ser a melhor opção. Eu sempre digo para os alunos, gente, quando você está trabalhando com divisão, com soma, com algumas coisas de matemática, por exemplo, não tem nada melhor do que sucata, tampinha de garrafa, palito de picolé, isso também é tecnologia. Então, o professor, ele precisa se capacitar para que ele possa olhar e dizer, bom, para isso que eu estou trabalhando agora, de acordo com este objetivo X que eu estou pré-definindo para esse trabalho nessa aula ou nessas aulas com os meus alunos. Qual é a melhor tecnologia? Né? É um jogo didático online? Não, eu vou trabalhar com gamificação? Eu vou trabalhar com uma wiki? Eu vou trabalhar com uma pesquisa? Eu vou trabalhar com um fórum? Eu vou trabalhar com um blog? Porque mídias existem muitas. Eu vou trabalhar com um podcast, né? O que é que eu vou usar? Não, a melhor tecnologia nesse caso, por exemplo, é levar os alunos para colher folhinhas, pedaço de pau lá debaixo da árvore. Então, ele precisa ter essa expertise. Quando é que a tecnologia digital ou outras tecnologias vão ajudar? Né? E aí é que está o grande pulo do professor, né? A grande jogada do professor. Agora, ele vai conseguir fazer isso assim, de qualquer maneira, vai conseguir isso com formação continuada, com leitura, com muita reflexão, né? Então, aquela questão que a gente sempre discute, né? Da reflexão sobre a prática, gente, é a melhor, é o base para esse trabalho. Então, estar refletindo. Eu, quando planejo, lembra que o planejamento é essencial, e é aí que eu vou ter condições de escolher qual é a melhor tecnologia para aquele momento. A Ellen já está puxando minha orelha aqui, tá? Então, é na hora deste planejamento que eu defino isso. Mas lembre, sem pesquisa, sem reflexão, sem mudança de concepção pedagógica, principalmente, o professor não vai conseguir fazer um uso de qualidade dessas tecnologias, né? Ok, gente? Então eu vou encerrar, daqui a pouquinho a Ellen vai abrir espaço aí para as questões, e aí a gente fala mais um pouquinho, tá? Tá. Xênia, obrigada. As pessoas comentaram muitas coisas. Eu queria passar algumas para vocês, porque não dá para a gente passar tudo, né? A gente vai ter 5 minutos aqui para a Xênia comentar algumas questões, porque o professor Fabrício já vai entrar. Mas a Elisa trouxe uma reflexão importante, né? A gente está vivendo um momento de pandemia muito sensível que nos colocou diante da necessidade de uma reinvenção de práticas. Para isso, todos nós somos convidados a aprender.
professores, estudantes, até mesmo os familiares, a lidar com essas tecnologias. Então, é fatídico, né, que a tecnologia entrou na educação. Com todas as dificuldades, ela está aqui, né? Tanto que a gente está aqui agora fazendo uma live para dar conta do distanciamento, como você falou. E a Elisa trouxe uma pergunta que reflete uma pergunta de muitas pessoas, uma inquietação de muitas pessoas. Esse movimento de live, de ferramentas síncronas e assíncronas sendo usadas, né, para esse processo ensino-aprendizagem, nesse momento, será que depois dessa pandemia, você que é um estudioso da área, né, como é que você avalia isso? Essa nossa aprendizagem, uso das tecnologias, uso das ferramentas disponíveis nas tecnologias, será que a gente vai conseguir enxergar novas possibilidades? Será que a gente vai continuar usando? Ou será que a gente vai colocar um ponto final pós-pandemia? O mundo nunca mais será o mesmo. E as práticas pedagógicas também não. E nem nós, professores, nós, educadores, de forma geral. Eu acredito que nunca mais nós vamos voltar para aquele estágio que nós estávamos antes. Por quê? Porque ou por opção ou por obrigação, nós acabamos entrando nesse uso, e quase que 24 horas por dia hoje, né? Muitos de nós estamos nessa situação, né? Não é só a gente da Estácio, né? Nós temos vários colegas em outros espaços e que estão vivendo também a mesma coisa, né? E se reinventando, essa é bem a palavra. E a partir do momento que nós percebemos os ganhos em relação a essas tecnologias, ao uso dessas tecnologias para o processo de ensino-aprendizagem, com toda certeza nós vamos passar a usar. Nós já vamos ter até curso agora de graduação ao vivo na Estácio, né? Ela já está oferecendo esses cursos, né? Então, observa que, com certeza, vamos usar. Eu quero trazer duas considerações, não foram perguntas, foram duas reflexões que são complementares entre si, para você falar um pouco sobre elas e já fechar a fala, e já avisando o Fabrício que ele está quase na hora, já está quase na hora de ele entrar, que ele também está assistindo a gente, Xênia. A Denise, nossa amiga, ela colocou que tanto as crianças quanto os professores estão vivendo dificuldades nesse momento que a gente está vivendo, né? De usar as tecnologias, as ferramentas, para a gente poder tentar dar acesso ao conhecimento nesse momento em que a escola está fechada, né? O que já nos faz pensar sobre a escola já não era o espaço privilegiado do saber, mas agora isso ficou muito estampado. E aí a Graciela fala, em um outro momento, sobre a necessidade de adequar as nossas práticas, né? A Graciela também, você conhece, uma excelente pedagoga, ela está aqui com a gente, Xênia. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Como é que a gente vai lidar, então, com essas dificuldades? Como lidar com essas dificuldades pensando nessa adaptação? Porque também a gente precisa falar do que é adaptar, né? Você falou alguns pontos importantes aí, mas eu não quero ressaltar, eu vou deixar para você falar. Essa questão de adaptar, assim, eu sou meio... Oi, Denise, tudo bem, Dê? Que bom que você está aí. Oi, Elisa, obrigada pela participação, viu, Elisa? Ia falar e acabei esquecendo. Bom, essa questão de adaptar, eu sempre tenho um pouco de dificuldade com essa palavra, né? Até porque eu sou... Eu sou apaixonada pelo Paulo Freire. E o Paulo Freire, eu sou apaixonada pelo Paulo Freire, o pessoal sabe disso, né? E se tem uma palavra que Paulo Freire abominava, era adaptar, né? Mas a gente acabou que aconteceu isso mesmo. Nós tivemos que meio que adaptar, porque foi tudo tão rápido. Um dia era assim, no outro dia era assado.
E aí não dava muito tempo. Então, nesse momento, nós tivemos que adaptar. Mas eu acho que, a partir de agora, eu acredito que isso até já tem sido, já vem sendo construído, né? Nós já estamos fazendo um estudo, uma análise sobre o uso desses recursos. Então, a partir dessa reflexão, dessa pesquisa, das possibilidades que essas diversas tecnologias, porque, gente, são muitas tecnologias. Na Estácio, nós estamos usando o Teams. O SECB, que é o da Denise, eles estão usando o Moodle. Eu tenho uma neta e um filho que estudam com eles lá, né? Nós temos diversos outros profissionais que estão utilizando o Zoom, estão usando várias outras tecnologias. Né? E o que a gente percebe é que essa multiplicidade de tecnologias, né, elas olhando para elas criticamente, nós vamos enxergar aí possibilidades variadas e que com certeza precisam de ser usadas. Os alunos, eu acredito que eles também estão com algumas dificuldades, né? Eu acompanhando meu filho e minha neta, eu percebi que inicialmente eles estavam assim, nos primeiros dias, um pouco entusiasmados com a novidade, mas também com um pouco de dificuldade, né? Tem a questão da internet também, a qualidade da internet, tem a qualidade dos equipamentos, que muitas vezes eles não correspondem ao que precisa. Aqui em casa tem 4 pessoas usando a internet ao mesmo tempo. Então, nem sempre a internet consegue dar conta de tudo isso, mas, como eu falei anteriormente, eu acho que o aprendizado vai ficar, ele vai provocar em nós essa busca por um uso mais qualitativo dessas ferramentas. Eu acredito que elas não vão ser esquecidas, nem para os alunos, nem para os educadores. Eu estou falando educadores, gente, porque eu não estou falando só dos professores, porque nós temos aí também toda a equipe pedagógica, nós temos aí a gestão, né, os membros da gestão, que eles estão todos envolvidos nesse momento. Eu acho que eles ficam mais agoniados até do que os professores, né, porque a coisa precisa funcionar, né, e eles estão gerindo isto. Então, assim, eu acho que é uma preocupação de ambas as partes, mas que vai necessitar essa pesquisa, essa crítica, essa reflexão, para que a gente possa ver o que nós vamos poder continuar utilizando. Com certeza não vamos deixar de usar. Agora, não sei se vai ser da mesma forma que hoje. Eu penso, só mais uma coisinha, Ellen, eu penso que alguns níveis de ensino, eles vão ser bastante impactados, principalmente pelas políticas públicas. Porque oferecer um ensino médio à distância vai sair mais barato do que presencialmente. E aí isso me preocupa. Né? Isso me preocupa porque o aluno nessa faixa etária, ele precisa das relações sociais. No ensino superior precisa. A primeira graduação de uma pessoa é muito importante que ela seja presencial. É muito importante que ela seja presencial. Imagina um ensino médio. Né? Mas a gente tem que começar a pensar sobre isso, porque pode surgir aí uma possibilidade, mas de certa forma a gente pode ver aí cair até numa armadilha, viu? Em relação a essa questão da educação online. Né? Então, assim, isso me preocupa, eu já refleti sobre isso, né? Principalmente a minha preocupação está mais relacionada ao ensino médio, porque até o 9º ano eu acho um pouco complicado, mas o ensino médio tem chances de acontecer isto. Fala, isso, Xênia.
Gente, eu fui meio que fui fazer um comentário e apertei o lugar errado, desculpa. Depois a Tina ela vai ter que sair agora para a gente poder falar com o professor Fabrício, né? Que vai compartilhar um pouco da experiência com ele. Aí, Xênia, se você puder fazer as suas considerações, porque agora o pessoal começou a perguntar, né? Fazer suas considerações sobre as perguntas dos colegas, dos alunos que estão assistindo, fica à vontade, tá bom? Tá, tá Mas bom. eu acho que você trouxe apontamentos importantes, inclusive aberturas de proposta de pesquisa, né? Para as meninas que estão aí desenvolvendo, Sim, inclusive, pesquisa, seja no nível superior, especialização, mestrado. A pandemia ela nos abre muitas possibilidades para falar de tecnologia, né? E você falou muito da pesquisa. Então eu queria agradecer muito você, Xênia, por essa participação. E peço para você continuar aí na live conosco, só vai precisar sair para o Fabrício poder entrar. Mas agradeço muito tá. você ter podido vir com a gente para falar sobre isso. E o pessoal que está falando aí sobre alfabetização, a professora Denise está lembrando que dia 26/5 tem uma live, né? Então ela já deixou a dica aí, assista a live dela, que provavelmente ela também deve inserir a temática das tecnologias e desse momento de pandemia nessa discussão, né? Dois grandes E só, profissionais. só uma coisinha, para quem é apaixonado pelo Marcelo Fabiano, ele estará Oba! junto com a Denise. Eu e Ellen não gostamos muito disso, não, mas. Olha, é muito difícil, né? Porque Ellen, até obrigada. assim o Marcelo consegue, né? Eu que agradeço, Xênia. Obrigada. Fabrício, então se prepara para entrar, Falou. meu amigo, para a gente poder conversar, né? E Sileda! Beijo, Sileda! é isso. Para a gente poder Falou. começar a conversar. O professor Fabrício, ele vai trazer algumas considerações importantes. Xena, eu não estou conseguindo te remover, meu dedinho está muito nervoso aqui. Ela saiu, agora o Fabrício vai entrar. Tá? Então a gente vai esperar o professor Fabrício. Eu tenho muita reticência em falar em trazer exemplos, né? Até pelo meu lugar profissional, em que pela psicologia escolar as pessoas pedem muito como eu posso trabalhar com, o que eu posso fazer. A gente precisa lembrar que o processo de ensino-aprendizagem, como a Xenia falou, tendo foco no conhecimento, ele é algo muito complexo, então a gente não pode tentar aplicar receitas ipsiliteri, né? Porque a gente tem que considerar o contexto de aprendizagem que a gente tem, o público que a gente tem. Mas eu acredito que boas práticas, elas devem ser compartilhadas, porque elas podem ser inspiradoras. E aí, por isso, eu trouxe o professor Fabrício, que tem uma experiência muito legal, que ele desenvolve, né, lá na faculdade com a gente, com os estudantes, né, do curso. E por isso que eu digo, a gente não pode fazer ipsiliter, porque o que ele está trabalhando lá, da forma como ele está trabalhando, não tem como a gente fazer da mesma forma lá nos anos iniciais do ensino fundamental, mas a gente pode adequar, né? A gente pode fazer as modificações necessárias. Por isso que palavra é sempre muito difícil, né? A gente usar a palavra, porque num contexto adequado, adaptar, ressignificar, transformar, esse momento também é muito importante para a gente poder recortar as palavras e pensar que, de repente, uma só palavra não seja suficiente para dar conta dessa complexidade do nosso momento. Então, Fabrício, professor Fabrício, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por também tão prontamente aceitar o convite de participar aqui dessa nossa aula de hoje. E aí eu vou deixar agora contigo 20 minutos. Eu acho que vai cair, Fabrício. Talvez Por sim. conta do nosso tempo, né? Aí se cair, eu conecto de novo, você conecta de novo e todo mundo conecta de novo, tá bom? Então, Fabrício, muito obrigada e agora a bola está com você. Vamos lá. A primeira coisa, estão me vendo e me ouvindo bem? Eu estou. Ah, ótimo. Pessoal, boa noite, né? Primeiramente, agradeço, Ellen, pelo convite, né? Fiquei muito lisonjeado pelo convite que você fez comigo, para mim, né, a respeito das práticas pedagógicas que eu utilizo, né? Eu utilizo práticas pedagógicas nos cursos da área da saúde, né? Eu sou professor de anatomia humana e todas as vertentes da parte de anatomia humana, eu sou fisioterapeuta e dou aula para
para todos os cursos da área da saúde, né, que tem nas aulas na Estácio, sou colega da professora Xênia e da professora Ellen lá na Estácio. E eu trabalho com os cursos da área da saúde. E na parte da saúde, quando é parte de corpo humano, talvez, diferentemente de algumas outras disciplinas, tem muitos estudiosos em cima disso e trazendo novas tecnologias, né? Como softwares em 3D e tudo mais. Mas a gente tem que buscar isso, tentar ser criativo para cada área que você domine. Né? Você, professor, independente da área que você esteja ministrando, a disciplina, você tem que buscar, sim, ser criativo. Só que eu vou falar um negócio bem sério para vocês também. Antes de nós pensarmos nessas novas tecnologias, creio eu, né, a gente tem que pensar como que a gente era na sala de aula. A nossa aula, pense você, coloque você, a sua aula é interessante, né? A sua aula era bacana, os alunos participam da sua aula e tudo mais, porque às vezes não adianta você buscar essas novas tecnologias para poder ministrar a aula dessa forma que a gente está vivendo agora, se a sua aula também era uma aula monótona, às vezes era uma aula meio chata. Então, assim, tente se colocar no lugar do seu aluno e pensar se sua aula é mesmo uma aula bacana, né? Porque você tem que primeiro reconstruir isso, para depois você pensar como que é a sua aula, como vai ser sua aula aqui na nossa parte tão digitalizada, tão tecnológica que a gente está vivendo agora. Então, acho bom, assim, primeira coisa, a gente repensar como que era a sua aula dentro de sala de aula, para você pensar como que ela vai ser também dessa forma mais tecnológica, né? Então, esse é um ponto importante para se repensar, que eu acho. Outra coisa. Ela me convidou para mostrar assim, porque eu utilizo com meus alunos algumas tecnologias de pintura corporal, de projeção corporal. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dar algumas dicas para vocês também. Eu sei que está todo mundo, às vezes fica pesquisando, minha aula não está bacana, o som não está legal, né? A gente tem que procurar pontuar algumas coisas importantíssimas no aspecto dessas aulas remotas que nós estamos oferecendo para os nossos alunos. Por exemplo, não sei se vocês estão reparando, assim, não é obrigatório, né? Mas assim, aqui atrás, vocês estão vendo uma parede verde, né? Mas se bem que não é uma parede, é uma parede azul aqui atrás. Eu estou usando um tecido, né? Que é um tecido chroma key. Então, assim, com esse tecido chroma key, você pode colocar um fundo diferente, pode colocar sua projeção atrás, né? Pode colocar um vídeo, você pode fazer a sua aula e tudo mais, e você aparecendo só a sua imagenzinha bonitinha ali, recortada, vamos dizer assim, e atrás da projeção. Então, assim, eu investi nesse tecido chroma key, que é um tecido barato até, e você consegue utilizar nas suas aulas. Fica bem bacana, depois eu mostro aqui para vocês. Outra coisa, câmera, né? Acho uma coisa importante utilizar só a câmera do seu notebook. Ter uma webcam de mais qualidade para passar uma imagem mais bacana e tudo mais, né? Aqui eu estou usando a imagem do celular agora, não está muito bom, né? Mas assim, quando eu for colocar depois a outra, vocês vão ver aqui no computador para vocês analisarem. Que mais? Nós temos alguns softwares eu uso um software chamado OBS. Não sei se algum de vocês conhece, né, sobre esse OBS, que você consegue criar cenas enquanto você está ministrando a sua aula. Por exemplo, eu vou mudar a minha câmera aqui, tá? Só para vocês visualizarem a parte do meu notebook, tá bom? Então, vou colocar aqui. Dá para ver um pouquinho do notebook aí, galera? Dá para ver ela? Dá. Dá para ver a tela quase toda. Dá. Então, beleza. Então, ó, por exemplo, esse programa que eu uso aqui, ó, olha lá, como se eu estivesse aqui, né? E olhando para a câmera aqui, oi, gente, tudo bem? Então, aqui é tal músculo, eu consigo identificar aqui, então aqui eu consigo, né, participar da cena e tudo mais e mostrar aqui uma projeção. Aqui atrás eu poderia colocar, por exemplo, um slide, eu posso projetar a tela do computador, você pode entrar no seu PowerPoint, fazer anotações e tudo mais. Então, isso é muito interessante. E esse programa que vocês estão vendo na tela, chamado OBS, por exemplo, eu estou nessa cena aqui, mas ao mesmo tempo eu posso mudar a câmera e vir para cá, ficar falando de frente com vocês, né? E mostrar, por exemplo, essa vesícula biliar que está aqui, logo na pontada do meu dedo. Então, eu posso participar da cena
e tudo mais. Então aqui, ó, essa parte de anatomia, então eu consigo fazer tudo. Aqui atrás eu consigo colocar qualquer coisa, né? Eu projeto, eu escrevo e tudo mais. Então a gente consegue participar disso. Então é muito interessante a gente interagir com a nossa aula. É muito massa, é muito bacana e os alunos adoram isso, né? Então, estou participando de uma cena. Quando eu quero trocar de cena, opa, já troquei de câmera e vim para cá. Então, eu estou usando aqui, por exemplo, a minha webcam e a câmera do meu notebook, né? Então, aqui eu consigo trocar de cena, mostrando as estruturas e tudo mais que eu quero. E aqui eu venho e já venho para outra câmera e começo a falar. Então, esse é o OBS. Então, você cria muitas cenas. Aí você quer dar um zoom, a cena só você mais pertinho, uma coisa mais intimista com o seu aluno. Aí você pode dar um zoom e ficar bem próximo do seu aluno e tudo mais. Então você cria essas cenas, eu acho muito interessante. Tá? Quem quiser depois saber mais sobre isso, pode me seguir e me perguntar. Eu estou pelo Anatomotion, que é meu Instagram de anatomia. Então pode mandar perguntas para mim lá e tudo mais, tá bom? Outra coisa aqui, ó, vocês estão olhando. Por exemplo, eu uso lousa digital. A lousa, quer dizer, né? Aqui o programinha de lousa. E aqui eu consigo escrever, né? Vou botar lá aqui para vocês. Né? Então, eu consigo botar aqui tudo. E vocês conseguem enxergar aí tudo bonitinho, né? Então, assim, essa lousa, que essa aqui, ela chama-se Sketchbook, que é muito boa, inclusive, chamada Sketchbook. E o que eu utilizo também? Eu utilizo uma mesa digitalizadora, tá? Porque escrever com mouse é muito ruim, né? Escrever com mouse é péssimo. Então, eu investi numa mesa digitalizadora, tá? Eu tenho um aqui, por exemplo, da Ruion, mas tem um da Wacom, que é muito boa também. Então, tem mesas digitalizadoras de vários preços, desde de 300 e pouco, 400, até 10, 15 mil reais, que são aquelas que tem tela touch e tudo mais. Mas essa pra gente, professor, que só para poder escrever, uma de 300 e poucos, 400, já vale muito a pena, né? Já dá pra gente utilizar bacana. Então eu tenho uma mesa no tamanho médio, digitalizadora, que eu uso uma canetinha aqui, ó, que é essa canetinha que vocês estão vendo, tá? Que ela não precisa ser recarregada nem nada. E aqui você consegue trazer imagens e tudo mais. E aqui você consegue escrever tudo que você quiser. Tá? Vai lá, anatomia. Então, aqui você consegue escrever de uma forma rápida, como vocês estão vendo no vídeo aí. Tá bom? Bom, que mais aqui, além da mesa digitalizadora e dessa lousa que eu utilizo muitos aplicativos de anatomia, né? Igual vocês estão vendo aí, com imagens 3D, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, no crânio, bonitinho, né? Eu posso colocar todas as estruturas corporais possíveis, vocês imaginar, eu quero mostrar aqui um músculo, né? Eu vou lá, seleciono o músculo, eu quero isolar esse músculo, ver onde ele está localizado. Então eu vejo bonitinho aqui, ó, tudo em 3D, onde está essa localização desse músculo. Eu quero saber como é que esse músculo trabalha, né? Aí eu mostro a ação dele, como que é a ação desse músculo. Então vai lá, ó, mostrando ele fechando a sua boca. Então assim, é um software de anatomia que eu utilizo. Bom, é um software que eu utilizo e que auxilia bastante na parte aqui das minhas aulas de anatomia. Eu quero ver aqui a parte de coração. Cadê? Um outro aqui. Só um pouquinho que vai abrir. Que está tentando abrir aqui ainda. O nome do software é Complete Anatomy, tá? Para quem perguntou aí, chama-se Complete Anatomy. Enquanto ele vai abrindo aqui, eu vou abrir outro que eu estava aberto. Então aqui, por exemplo, eu quero mostrar para os alunos como que é dentro de um laboratório de anatomia. Então eu consigo colocar, por exemplo, uma peça cadavérica em cima de uma bancada de anatomia, ó, de uma banca de um laboratório de anatomia, né, como se estivesse ali dentro mesmo, estudando as estruturas, né, eu consigo chegar, aproximar, né, selecionar qualquer estrutura, a imagem é muito boa, tá? Então, consigo colocar esse coraçãozinho aqui para bater, olha lá, os movimentos. Se você quiser saber como é que é o coração de alguém por dentro, ó, você vai lá dentro, você consegue entrar nesse coração, por exemplo, lá, ó, e ver as estruturas internas. Você dá um zoom aqui e vê as válvulas cardíacas funcionando, por exemplo. Então, são tecnologias que eu utilizo, de aplicativos, né? Tudo mais.
E outra coisa que eu trabalho muito com meus alunos é a projeção corporal, tá? Essa projeção corporal, né, igual vocês estão vendo aqui, por exemplo, eu faço essa projeção com um mini projetor, né, nas minhas aulas. Aqui já é a parte de pintura corporal que eu utilizo também, tá bom? Eu faço uma pintura aqui da musculatura posterior da perna. Olha só que bacana essa projeção. Então, uso a projeção durante as minhas aulas, os cursos que eu ministro também de anatomia palpatória. Cadê? Que mais? Vou passando para vocês. Então, olha aqui, ó. Projeção corporal, pintura corporal também, da musculatura aqui da região posterior da coxa. Então, aqui é a forma que eu faço com meus... Olha lá, essa que bacana, né? Então, eu utilizo aqui, ó, vou projetando no corpo e vou demonstrando ali tudo ao lado dos alunos. Isso foi um curso que eu dei para profissionais e estudantes de educação física numa academia, tá? Para eles saberem sobre anatomia palpatória. Então, eu consigo, né, mostrar todas essas... Olha lá, vou dar um zoom aqui para ficar melhor vocês enxergarem. Então, eu consigo, ó, aproximar, né, direitinho da estrutura, isso quase próximo ao real. Então, isso é muito interessante para os alunos e para o aprendizado também. Então, os alunos ficam encantados com essas técnicas e metodologias, né? E o projetor que eu uso é um projetor muito pequenininho, né? Por exemplo, olha o tamanho. Então, eu uso esse projetorzinho aqui, ó. Tá? Olha o tamanho. Ele cabe na palma da minha mão. Né? Então, ele é bem pequeno, ele cabe na palma da minha mão. Você consegue achar projetores bons aí, né? Tem nesses sites chineses e tudo mais, mas procure na Amazon, né? É mais fácil. Esse aqui, por exemplo, é da marca Iptec, que é uma marca boa, tá? Tem vários valores também, não são tão baratos assim. Se você achar barato demais, não compra, porque não presta, tá? Achar aí de, eu achei um mini projetor de 300, 400 reais. Não adianta, né? Não presta. Você tem que ver questão de lumens, no mínimo tem que ser 100 lumens para cima. Você comprar aí com 50 lumens já não é um projetor bacana. E você sabe que esses mini projetores, eles são melhores também com baixa luminosidade, não adianta. Os projetores maiores, eles vão trabalhar melhor com essa baixa luminosidade. Isso aqui tem que ser uma luminosidade intermediária. Agora, esses projetores menores, eles têm que ser uma baixa luminosidade, para vocês poderem enxergar, mas muito bom, né? O que eu ia falar mais aqui para vocês? Tinha uma coisa, vou lembrar aqui, eu tinha esquecido uma coisa para falar para vocês muito importante, eu acabei esquecendo agora volta na minha cabeça. Lembrei. Tem com relação a dicas, né, de canal no YouTube, por exemplo. Eu sigo um canal no YouTube chamado Tecnoprof, tá? Ele dá somente dicas para professores. Então, ele ensina várias metodologias, principalmente agora nessa época de aula remota, várias metodologias para ensinar a trabalhar com Zoom, para trabalhar com Chroma Key, para você mudar cenas durante essa aula. Por exemplo, cadê? Eu vou mostrar aqui para vocês a tela. Então, essa tela aqui, ó. Então, é esse canal no YouTube, ó, chama Tecnoprof. Não sei se algum de vocês já seguem ele, né? Ele não tá me pagando nada para essa propaganda, mas tudo bem, eu tô só falando que é muito boa mesmo, tá bom? Chama Tecnoprof. Então, aqui ele ensina várias coisas só direcionadas mais para professores. Cuidado com a aula, como você trabalhar com o OBS, como você usar o OBS no Zoom, como você usar o Google Meet. Então, ele dá várias dicas, tá? Só para professores, tá bom, gente? Isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo, de verdade. Então, ele traz dicas de uma forma muito simples, não fica enrolando muito para poder falar, tá? Então, ele traz isso de uma forma muito simplificada, esse Tecnoprof, com o professor Marx, é um professor de química, mas ele, né, fica falando só essa parte de auxiliar montagem de estúdio para quem tem um espaço bacana em casa, para montar o seu estúdio, fica bonitinho e tudo mais. Então, você tem que conseguir tornar suas aulas interessantes. Não tem jeito, né? Porque para vocês que participam de aulas e também como alunos, por exemplo, de aulas remotas e tudo mais, vocês sabem que tem hora que a aula fica meio maçante. Então, nós, como professores, nós temos que repensar da nossa forma de tentar interagir mais com os nossos alunos, trazer novidades, coisas que chamem realmente a atenção deles. E, igual eu falei no início, se você pensar como você era em sala de aula, se sua aula era uma aula bacana, tudo mais, você vai trazer uma aula bacana também para esse mundo digitalizado. Não adianta.
Agora, se você acha que sua aula não era tão boa assim, você tem que começar a rever os seus conceitos, mesmo presencialmente quanto remotamente, tá? Então, isso é um ponto muito importante para vocês pensarem a partir de agora como estão sendo as suas aulas. E essas dicas que eu trouxe aqui, quem quiser saber mais, acho que meu tempo está acabando, né, Ellen? Então, quem quiser saber mais, eu fico falando, estou falando meio rápido hoje para conseguir captar tudo que eu tinha para passar aqui para vocês, né? Mas quem tiver qualquer dúvida, pode me perguntar aí e tudo mais, que eu vou respondendo sobre o software que eu uso, qual a minha mesa digitalizadora, programas de anatomia que eu utilizo, né? Para quem quiser, quem for mais dessa área, professores de ciências e tudo mais, né? Na época ainda do ensino básico e tudo mais. Acho muito interessante trazer de uma forma mais lúdica para os seus alunos de ciência, por exemplo, de biologia, né? Do que apenas ficar mostrando imagens, usar slides, PowerPoint, né? Eu aboli PowerPoint da minha vida, acho que 85%, 90% de PowerPoint da minha vida. Eu não uso mais PowerPoint, eu não gosto de PowerPoint. É uma coisa muito congelada, assim. É óbvio que tem disciplinas que a gente não consegue fugir disso, eu sei, tá? Mas, assim, tem que ser um pouco mais criativo. Use a lousa é tão interessante, né? Use a lousa mais, coisas que chamem mais atenção, faz esquema, faz mapa mental. Então, se não esqueça da lousa, não fica tão preso. Tem professor, se você pegar e ele perder o PowerPoint não funcionar, ele cancela a aula, né? É um absurdo. Então, assim, você tem que ter tudo preparado na sua cabeça para você lançar aquilo ali de uma forma mais direta possível, tá? Acabou meu tempo, né? Estou te falando. Fabrício, o pessoal ficou tão encantado que só subiram elogios. Que legal, que bacana, né? O pessoal está aqui muito encantado. Mas eu quero fazer uma consideração, reforçar, né? Você falou isso 2 vezes, mas eu quero reforçar. Não adianta a gente inserir a tecnologia e a nossa aula, a nossa prática continuar sendo a mesma forma de conduzir o processo, né? Senão a gente só mudou o instrumento, mudou o recurso. Justamente. Mas a gente não conseguiu, de fato, cativar o aluno. E essa é uma das grandes questões que a tecnologia propõe, né? O uso das novas tecnologias, as tecnologias digitais da informação e da comunicação. A grande sacada é que a gente possa usar esses recursos e ferramentas para que as nossas aulas possam ser mais dinâmicas, mais atrativas, mais interativas, né? E eu penso que, mais uma vez, eu aprendi mais coisas com você, né? Você nunca é o mesmo. Toda vez que tem alguma coisa nova para apresentar. E eu acho que foi muito legal te escutar, porque você deu dicas muito importantes, né? E não só as dicas, mas você colocou alguns pontos bem profundos de reflexão, né? Nossa live vai cair, aí a gente volta para fazer o fechamento. Enquanto isso, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para o professor Fabrício, aproveita para fazer, tá certo? Fabrício, você quer acrescentar mais alguma coisa na sua fala? Não, estou aberto aqui a perguntas para quem quiser fazer qualquer questionamento para mim. E agradecer muito o seu convite, né? Isso dá muito pano para manga ainda para a gente poder discutir, né, e tudo mais, né? Então é um assunto bem amplo, né? A gente discutir sobre tecnologias, mas eu acho muito importante os professores, né, todos que estão aí, a repensar realmente como você é como docente, né, como professor, como educador, principalmente, que é como eu gosto de me intitular, né? Então, assim, a gente tem que pensar, a gente tem que ser educador antes de qualquer coisa. A gente tem que pensar em transformar vidas, né? Em colocar na cabeça de cada aluno nosso indagações diferenciadas, não ser mais do mesmo. A gente precisa repensar os nossos conceitos como educador. Não adianta, né? Se coloque no lugar do seu aluno, principalmente. Você que gostaria de assistir a sua aula, seria uma aula interessante você ficar ali na frente, sentado ouvindo você falar 2, 3 horas seguidas. Ou você cochilaria igual aquele aluno que cochila e você fica falando, por que esse menino está dormindo ali? Né? Não presta atenção na aula. Comece a rever muitos dos seus conceitos como educador, tá? Isso eu acho muito importante. Então, as tecnologias, elas vêm para nos auxiliar de todas as formas, desde que você saiba usar da melhor forma, obviamente também, tornando as suas aulas mais interessantes. Mas, primeiro, na hora que você for deitar hoje, repense,
né, como você é como educador? Essa é a melhor pergunta que eu acho que vocês têm que colocar na cabecinha de vocês. Depois disso, vocês começam a pensar do que vocês vão trabalhar com seus alunos com tudo isso que está acontecendo na nossa vida, né? Então, a gente tem que pensar assim, está vivendo ou sobrevivendo, né, nessa época de coronavírus, nessa época de pandemia, todo mundo enclausurado, a maioria, quem não pode, tem que estar trabalhando realmente fora, riscos que correm e tudo mais. Mas começa a repensar, a aproveitar essas oportunidades que a vida nos dá para a gente repensar no que a gente pode ser melhor, tá? Profissionalmente e pessoalmente, tá bom? Era esse recado que eu tinha que trazer para vocês. E só para acrescentar a sua fala tão rica, lembrar que a gente deixa marcas, né? E aí, quando você fala do profissional que eu estou sendo, se a minha aula está, que tipo de aula eu estou oferecendo, eu sempre convido as alunas a pensarem sobre isso também. Eu estou deixando marcas. Que marcas a gente tem deixado nos nossos estudantes, né? Exatamente. Eu acho que eu, pelo menos, não vou ficar só hoje pensativa. A fala da Xênia foi muito rica, a sua também foi muito rica em termos de possibilidades, né? De convites a mudanças, a transformações. Todos nós temos muita coisa para processar desse bate-papo de hoje, né? E tentar ver, como a gente falou, não dá para aplicar literalmente as conversas, as possibilidades, mas é um convite a repensar. Coisas novas tem, coisas diferentes tem. O que eu posso usar desses recursos que estão disponíveis para fazer com que o meu aluno possa atuar mais sobre esse conhecimento, né? E aí, então, Fabrício, quero agradecer muito a sua contribuição. Eu que agradeço. Reforçar que novamente saiu hoje com novas coisas aprendidas, novas aprendizagens. Anotei aqui o nome de um monte de coisas novas para ver, para aprender. Inclusive essa plataforma do YouTube aí eu não conhecia, vou explorá-la também. E fica o convite para todo mundo que assistiu, né? Esse nosso bate-papo de hoje. Você quer falar? Quem quiser perguntar alguma coisa depois para mim aí, tá? Entra no meu Instagram aí, o Anatomotion. Tem muita coisa bacana. Aproveita e começa a me seguir também, tá? E pode perguntar lá, mandar no privado lá para mim perguntinhas que eu tenho o maior prazer em responder para vocês, tá? Por isso que eu te achei, tava te procurando pelo nome. Vou te seguir. Pelo então, FJ Noronha, né? É que eu tô usando agora mais esse profissional. Eu também. Então, Fabrício, obrigada, pessoal, muito obrigada. O vídeo ficou salvo no IGVT, esse restinho também vai ficar salvo lá. E depois eu vou compilar tudo e colocar lá no nosso canal do YouTube, tá? Lembrando que eu e as alunas estamos numa campanha muito grande para começarmos e para alcançarmos o número de 1.000 seguidores. Por que a gente quer 1.000 seguidores no YouTube? A gente só quer 1.000. Tá? Nós não temos a intenção de arrastar multidões e sermos famosas. A gente só tem a intenção de ter o acesso a uma plataforma que nos permita desenvolver uma aula tão boa como essa por mais tempo, sem a conexão cair, né? Então, se vocês puderem ajudar o nosso canal no YouTube lá a crescer, sigam a gente. Essa live de hoje eu vou levar para lá, porque aí muitas pessoas me mandaram mensagem aqui no particular dizendo que não puderam assistir, e eu acho muito penoso, né? Fazer com que as pessoas percam essas contribuições tão importantes que a professora Xênia e o professor Fabrício trouxeram para nós, tá? Então, está disponível 24 horas aí no nosso History, vai ficar disponível no IGVT, e logo eu vou subir também para o YouTube. E ajudem a mim e as meninas das disciplinas a alcançarmos os 1.000 seguidores lá no YouTube, para ver se a aula de encerramento a gente faz lá e não precisa ficar se reconectando, né? Me ajuda aí, pessoal. Ajuda a gente, porque a gente está nessa campanha forte. Fabrício, obrigada. Xênia, muito obrigada. Eu te ajudo essa parte do YouTube também. Tem aquele OBS, né? Pra gente fazer no stream e tudo mais. Você tendo 25 pessoas te assistindo, você já consegue manter essa livezinha. Depois, se você quiser, eu te explico como é que é. Tá? Me explica, porque eu não consigo nem começar, mas eu vou te chamar no particular, então, para você me ajudar. Tá bom. Tá certo? Beijo, então, gente. Até mais. Obrigado. Muito obrigada. Beijo, Fabrício. Tchau, Xênia. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Um abraço, tchau, tchau.